Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sábado, dia 19 de janeiro, estamos na primeira semana do tempo comum. Meditaremos no Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. O Evangelho de hoje nos apresenta esse chamado de Levi. Creio que é um dos chamados mais instantâneos, rápidos. Jesus vê Levi na coletoria de impostos e o chama. E esse o responde imediatamente, deixando tudo e seguindo o Senhor. Levi também é o autor do primeiro evangelho, Mateus. Seria também um nome que é conhecido na Sagrada Escritura, Mateus ou Levi. E aqui nós percebemos as consequências do chamado, da adesão à voz que nos chama. Qual foi a grande mudança que aconteceu na vida de Levi? Levi era cobrador de impostos. Ele estava na coletoria, diz a palavra que ele estava sentado e ele cobrava algo. Depois que ele começou a seguir Jesus e deixou a bancada da coletoria, a primeira passagem seguinte que o evangelista testemunha para nós é que ele estava sentado, mas agora ele dava um banquete com Jesus. E ele foi instrumento, canal, caminho, via para que outros, semelhantes a ele, a vida que ele levava, pecadores públicos, cobradores de impostos, tivessem acesso a Jesus. Queridos irmãos, amadas irmãs, dependente do chamado que Deus faz à nossa vida, porque os chamados de Deus, eles são diversos. Deus nos chama e as vocações são diversas. Nós não somos, a igreja, ela não é uma comunidade, não é um povo uníssono. Nós não somos iguais. Nós temos uma riqueza da diversidade e isso, de um modo bem evidente, se manifesta na diversidade das vocações que nós temos dentro da igreja. Contudo, se nós queremos ter um ponto de encontro a toda a vocação de Levi nos ensina que todo chamado é um chamado a gente ser ponto final, mas ao mesmo tempo ele nos transforma a ser via, a ser caminho para que outros encontrem a Jesus. Todo chamado é um chamado a dar-se, a uma mudança. Aqui a conversão, a metanoia. Levi ficava cobrando algo para si. Depois ele entendeu que, tendo Jesus, ele não precisava de mais nada. Ele tinha que dar-se, ele tinha que oferecer, ele tinha que fazer da sua vida um altar para que outros pudessem se alimentar. Seja qual for a sua vocação, qual for o seu chamado, na verdade,
Toda vocação é um dar-se. Deus nos chama a ser instrumento dele para a salvação. Instrumento não por aqueles que já são prontos, mas instrumento para aqueles que mais precisam. Porque ele não veio para os sadios, mas veio para os enfermos, para os doentes. Ele veio para ser a cura e salvação de nossa alma. Que o Senhor nos ajude a entender essa palavra hoje na nossa história e na nossa vida. Seja a nossa vocação familiar, a nossa vocação dentro da nossa comunidade paroquial, da nossa comunidade, do nosso serviço, seja dentro de uma realidade que Deus nos chamou, dentro de um trabalho, enfim, são tantos lugares que Deus nos semeia, que nós possamos crescer cada vez mais entendendo que há maior alegria em dar do que receber, que não existe sentido na vida se não for oferecê-la a outro por amor àquele que se deu a nós por primeiro. Que Deus nos abençoe, nos faça cada vez mais crescer na vivência da nossa vocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.